Fala galerinha, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e a gente vem para mais uma aula de revisão Enem, aula 26, Eletroquímica 2. Sinal de que já teve uma aula de Eletroquímica. Se você não assistiu, corre lá para assistir, tá bom? Bom galera, vamos começar? A gente tem, a primeira questão de hoje, dando prosseguimento à aula passada, a obtenção do alumínio. Gente, isso é super importante, já caiu, sei lá, quantas vezes. E ela se dá a partir da bauxita. Eu tenho que saber que a bauxita, ela gera, esse alumínio zero? Tem, tá? E aí, ele vai fazer esse processo a partir de uma reação chamada eletrólise ígnea. Isso é importante porque todos os elementos da 1A, da 2A e o alumínio, eles só conseguem ser obtidos na forma zero se a gente trabalhar com eletrólise ígnea. Quem não assistiu a aula passada de eletroquímica, assiste, porque eu falei sobre isso também. 1A, 2A e alumínio, eu só consigo obter na forma zero, eles só conseguem reduzir na ausência de água. E aí a gente chama essa eletrólise de eletrólise ígnea. E aí ele fala, que houve a obtenção desse alumínio e ele quer saber se isso é no anodo ou no catodo. E ele quer saber o que vai formar. Então, vamos lá que a gente tem umas coisinhas aqui para a gente avaliar, tá? A gente sabe que o alumínio está na forma de alumínio 3. Como é que eu sei disso? Porque ele disse aqui, ó, ele mostra esse composto aqui. Isso aqui está na forma de alumínio mais 3. Ele vai ganhar 3 elétrons e vai a alumínio zero. Então, aqui eu tenho a produção do alumínio. Alguém tem que reduzir. Alguém tem que oxidar. Se ele está reduzindo, então aqui é redução. E essa redução está acontecendo no catodo. Se ele está reduzindo, alguém tem que oxidar. E aí quem oxida é o oxigênio. O oxigênio aqui, ele está menos 2. Esse oxigênio menos 2, ele vai se transformar em oxigênio zero. Só que não existe oxigênio zero assim, tá? Então, ele vai ganhar elétron, vai se transformar em oxigênio na forma gasosa. Mas oxigênio na forma gasosa, já que eu estou falando de temperaturas elevadas, eu estou falando de 1000 graus, ele é um bom comburente. Ou seja, se tiver alguma coisa capaz de pegar fogo, ele vai alimentar uma chama, porque eu estou numa temperatura alta, se torna perigoso. Aí a gente entra com carbono na forma de grafite. Imediatamente, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele acaba gerando o CO2, tá? E aí, ele de zero aqui, desculpa, ele passa para mais 4. Então, na verdade, eu tenho tudo isso aqui passando por um processo oxidativo. Então, o oxigênio oxida. Aí daqui a pouco ele reduz, porque ele volta a ser oxigênio menos 2, então ele volta para a condição original dele, mas aí o processo final de oxidação acaba sendo, esse aqui é um O2, nem parece um O2, né? Ele acaba fazendo um processo de oxidação do carbono. Então, no final das contas, quem oxidou foi o carbono, tá? Isso tudo aqui aconteceu no anodo, porque foi um processo de oxidação, tá? Então, a gente tem que estar bem atento, porque na caixa, a caixa, ela é toda negativa, tá? A caixa é toda negativa. E quem faz o processo na caixa é o alumínio. Então, esse aqui é um processo que ocorre na caixa. A própria caixa que ele tá, ela é o eletrodo. Caixa mesmo, é uma caixa, a gente vai ver no próximo slide. A caixa é o eletrodo negativo, que acaba doando os elétrons para a redução do alumínio, tá? E no grafite ocorre esse processo, quer dizer, o oxigênio é produzido, imediatamente ele reage com o grafite e vira CO2. Aí você vai ver um monte de bolinhas. Então, a gente tem, um catodo, fluxo de elétrons com a barra de grafite para a caixa de aço. E aí, olha só, ele aqui na etapa obtenção do alumínio, galera, olha os distratores de novo. A obtenção do alumínio ocorre no catodo. Ah, mas o anodo não forma gás carbônico? Forma. No anodo forma gás carbônico, mas ele quer
a obtenção do alumínio. O alumínio obtém-se na caixa, é uma redução e ocorre no cátodo. Então, é o cátodo, o fluxo de elétrons vai da barra, quer dizer, do grafite, o grafite está doando elétron para a caixa. Vamos ver isso melhor na imagem, que vai ficar legal? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho o meu grafite, tá vendo? Meu eletrodo grafite. Ele vai doar elétrons, olha só, ele doa elétron, e aí, tá vendo aqui essas bolinhas? Essas bolinhas aqui são gás carbônico. Aqui, ó, essa caixa, toda essa caixa aqui, é minha caixa negativa, ela tá rica em elétrons, isso aqui tá cheio de elétrons. E aí o alumínio, quando encontra, alumínio 3+, né? Quando ele encontra esses elétrons aqui na caixa, ele reduz, vira alumínio zero, vira alumínio fundido, derretido. Só que o alumínio derretido tem uma densidade maior do que todo esse conjunto que está aqui. Então, o alumínio zero se deposita aqui embaixo, ó. Isso aqui tudo é alumínio zero. E aí ele acaba escorrendo por aqui. E aqui eu vou ter alumínio... Eita! Aqui eu vou ter alumínio ainda nessa forma, né? O óxido de alumínio derretido, tá? Então aqui seria bauxita derretida. Então aqui, ó, bauxita derretida, tá? Então tá aqui essa mistura, esse laranjinho aqui, ó, mistura alumínio e criolita são os componentes da bauxita, tá? É só porque eu peguei outra imagem, se eu botar aqui bauxita, tá tudo bem. Tá? Então, aqui são os componentes da bauxita. Então, ó, aqui eu tenho, né, a ocorrência da oxidação. E aqui na caixa, nesse pedaço aqui, a redução. Então, é basicamente isso, tá? A gente bota a bauxita derretida aqui, o alumínio dá de cara com essa caixa cheia de elétrons, reduz, vira alumínio fundido, ele é mais denso, desce e sai aqui por baixo. Aqui continua a bauxita derretida, forma oxigênio gasoso imediatamente reage com o carbono, e aí o carbono, na forma de grafite, acaba virando CO2, tá bom? É isso. Bom, aqui ele vai falar de uma biocélula, né? Então, ele vai discutir uma biocélula, bactérias, catalisando reações, enfim. Ele vai contar uma historinha, e essa historinha aí é meio chata. Então, vamos passar para a parte que importa, que essa aí, é raro isso acontecer, tá? Mas esse texto aí não vai me ajudar muito, não. O que vai me ajudar é isso aqui. As reações aqui que vão ser importantes. Ele quer, né, qual o número de biocélulas de acetato eu vou produzir para ter 4,4 volts. Então, eu preciso saber quanto é que vai dar essa célula aqui primeiro. E aí eu observo o seguinte, essas duas reações são de redução. Você vê que as duas estão, né, recebendo elétron. Só que esse cara tem um sinal negativo. Esse sinal negativo diz para mim que ele não gosta de reduzir, ele prefere oxidar. E aí, trocando o valor dele de redução para oxidação, ele vai ficar como mais 0,3 volts, tá? Então, fazendo uma troca da oxidação, da redução por oxidação. Esse aqui já tem um sinal positivo, tá vendo? Ele tá reduzindo e ele quer reduzir. Então, esse aqui fica como tá, o valor não muda. Quando eu faço a soma, né, e aí só para lembrar, o cálculo da DDP ou ΔE, o correto é você fazer o E de oxidação somado ao E de redução, tá? Evita fazer maior menos é menor, isso pode dar ruim em várias questões, tá? Várias mesmo. Já vi muita gente errar por usar isso. Nem sempre você vai fazer o que a gente está fazendo aqui nessa questão. Nem sempre você vai precisar inverter alguém. Às vezes você vai manter as duas reações como estão. O UERJ já fez isso, ela já deu uma reação com redução, outra reação com oxidação, e ninguém tinha que mudar, tá bom? Então fica atento para isso. E aí, arrumando essas reações, quer dizer, já, né, para conseguir esse potencial, eu inverti a primeira e mantive a segunda. Só que o número de elétrons aqui, ó, não tá o mesmo, tá vendo? Aqui eu tenho 4 elétrons, aqui eu tenho 8 elétrons. Então, para fazer a global, eu teria que multiplicar isso daqui por 2, e aí é onde muita gente erra,
Muita gente erra aqui. Por quê? Tem muita gente que acha que porque eu vou multiplicar essa equação por 2 para poder ajustar os elétrons, que eu teria que multiplicar o E0 também. Não é verdade, tá? A gente, em ΔH, a gente faz a multiplicação porque vou fazer um comparativo, tá? Em ΔH, a gente trabalha com as unidades quilojoule e quilocal por mol, ou uma outra, por mol. Então, se eu dobrar o número de mols, eu dobro quilojoule ou quilocal. Aqui não é volt por mol, é só volt. Então, mesmo que eu multiplique essa reação, eu não multiplico o valor do E0. Então, basta realmente somar. 0,8 com 0,3 vai dar 1,1. Isso para uma célula, mas eu preciso de 4,4. Então, eu preciso de 4 células em série para conseguir o valor, tá bom? Próxima questão. Essa daqui eu nem vou explicar muito, porque eu já tinha falado sobre isso. Olha só. Ele está falando de novo do alumínio, da bauxita, da eletrólise ígnea, ó, de novo, 1000 graus, o texto parece até o mesmo, tá vendo, ó? De novo, 1000 graus, enfim, obtenção de alumínio. E aí ele quer saber as reações que ocorrem no anodo e no cátodo. A gente já falou sobre isso, lembra? Quem é que sofre redução? O alumínio. O alumínio vai de alumínio mais 3 para alumínio 0. E o que acontece na oxidação? Lembra? Primeiro o oxigênio vira oxigênio na forma gasosa e depois ele reage com carbono e forma CO2. Então tá aqui, ó. Vamos ver as opções, né? Ó, alumínio mais 3 recebe 3 elétrons, vira alumínio 0 e isso é uma redução. Beleza. O oxigênio, que estava menos 2, porque ele estava no óxido, vira oxigênio 2, né? O2 gasoso, e ele reage com o oxigênio, o grafite, e forma CO2. Beleza. Essa aí é a opção mais adequada. Aqui ele está trocando oxidação por redução, tá? Aqui ele está colocando como se o oxigênio tivesse... Ó, você vê que aqui até os elétrons estão em lugares errados. Essa reação aqui está no lugar errado. Essa reação aqui é uma reação, na verdade, de oxidação e não de redução. Aqui as duas estão invertidas, né? Isso aqui está invertido com isso. Essa daqui, essa reação está no lugar errado. O cátodo está ok, mas o anodo... o carbono aqui está no lugar errado, ele devia estar no anodo. Essa daqui também está tudo trocado. Essa aqui está uma zona de trocado. Então, mas essa eu já tinha explicado, né, naquela caixinha. Então, a gente pode ganhar tempo. Alimentos em conserva. Isso é uma grande dúvida, né, que as pessoas têm. Alimentos em conservas vêm em lata muitas das vezes. E aí essa lata é um metal. E esse metal é ferro, tá? E ferro oxida. E lá dentro tem água salgada, o que facilita ainda mais a oxidação do ferro. E aí, esse material, ele é, que a gente chama de folha de Flandres, né, que é um material metálico, ferro, revestido por uma camada de estanho. E ele tem um verniz, tá? Ele tem uma camada que é o estanho envernizado. O que acontece, né, quando a gente deixa essa lata cair no chão, gente? É muito comum, né, a gente ouvir desde que a gente é pequeno, assim, não compra lata no mercado se ela estiver amassada, é perigoso. E se ela cair em casa? Qual o problema? Galera, na maioria das vezes, se ela cair na sua casa, o que eu te aconselho a fazer é, abre a lata imediatamente, tira o conteúdo da lata, bota num pote de vidro, até de plástico se for o caso, e usa o mais rápido possível, tá? Mas não deixa dentro da lata. O certo é tirar esse material da lata. E aí o que vai acontecer? Quando você tira esse material da lata, quando você retira esse material da lata, você evita justamente o que ele vai discutir nessa questão. Quando a lata caiu no chão, você não sabe se esse verniz se manteve intacto ou se ele se rompeu. Você não tem como ver. E se a lata está no mercado, você não sabe que dia que ela caiu. Você não tem ideia qual foi o dia que ela caiu. Então, pode ser que o processo de corrosão já tenha sido iniciado. E aí, se o processo de corrosão já foi iniciado, você vai, né, ingerir um alimento contaminado. Então, essa camada de estanho, ela precisa estar inteira. E o verniz, nessa base epóxi, esse verniz, ele também precisa estar inteiro, tá? Então, vamos lá. Comprar uma lata amassada é desaconselhável por quê? Altera a pressão no interior da lata? Não, gente. Isso não vai mudar, né? A pressão
não vai alterar, porque quando a lata amassa de um lado, ele estufa do outro. Então, romper a camada de estanho permitindo a corrosão do ferro. Opa, isso é interessante. Prejudicar o apelo visual da embalagem. Era só vendê-la mais barato, que não ia dar problema. Não, os alimentos podem se estragar lá dentro, ser contaminados pelo ferro, né, oxidado. Romper a camada de verniz. Ok. Fazendo com que o metal tóxico e estanho contamine o alimento. Quem vai contaminar é o ferro é que vai oxidar. O estanho aí reduziria, tá? Então ele vai ser contaminado pelo ferro, não pelo estanho. Desprender as camadas de verniz, ok. Que vão se dissolver. Cara, não, se ele se dissolvesse, ele já ia se dissolver desde o início. Então, a melhor opção é essa mesmo, tá bom? Fica atento, porque às vezes tem outras opções que parecem interessantes. Vale a pena ler para a gente ter certeza de que vai ou não descartar aquela primeira que você achou legal. Então, eu achei a letra B legal, maravilha, mas vamos ler as outras para ver se as outras não podem ser realmente descartadas. É muito comum ter duas questões e uma delas ser mais interessante que a outra, tá? Fica atento a isso. Calda bordaleza, essa também é bem legal, essa questão. É uma alternativa empregada no combate de doenças que afetam as folhas, plantas e tudo mais. E aí, ele faz a calda bordaleza utilizando uma mistura de sulfato de cobre com óxido de cálcio. A aplicação deve ser realizada se ela estiver levemente básica. Ou seja, a base aí provavelmente é um catalisador. A avaliação rudimentar da basicidade é realizada adicionando 3 gotas numa faca de ferro limpa. Galera, faca de ferro limpa é sinal de que eu tenho ferro zero, tá? Então aqui já começa a dar uma dica importante. Então, faca de ferro limpa, ferro zero. Após 3 minutos, deve surgir uma mancha avermelhada. Gente, olha só. Vou dar uma dica de ouro aqui, sério, dica de ouro. Cobre 2+, essa solução é azul, tá? Então, essa solução de CuSO4 é uma solução bem azul. Um azul até muito bonito. Se eu tenho aqui, essa questão claramente é um processo de oxirredução, ele fala aqui, ó, potencial padrão de redução. E aí, olha só, ferro e cobre. Ferro é metal comum, tem tendência a oxidar. Cobre é metal nobre, tem tendência a reduzir. E o único metal vermelho, galera, não tem outro, tá? O único metal vermelho é o cobre zero, que tem uma cor avermelhada. Então fica aí uma dica. Se é uma questão que está falando de cobre, de sulfato de cobre, e ele fala do aparecimento de uma cor vermelha, já fica esperto, porque esse cara é cobre zero. O ferro vai oxidar e vai reduzir o cobre 2+, que esse cobre aqui é cobre 2+, a ferro zero. Então, esse cara aqui oxida, esse cara aqui reduz, tá? Isso só pela leitura desse texto aqui. Então, muito importante, aqui tem 2 coisas importantes. Ele falar que é faca de ferro, né, faca de ferro metal, ferro zero, e falar do aparecimento do tom vermelho quando eu uso cobre, quando eu uso sulfato de cobre. Isso é típico, tá? E aí, na hora de ver essas opções, a gente acabou de ver na página anterior, né, que o ferro zero vai reagir com cobre 2+. Gente, de cara, olha só. Esse aqui vai ter que ser reagente. Esse cara aqui vai ter que inverter. Lembra? A faca é de ferro zero. Então, isso aqui é um reagente, tá? Aí, eu já vou aqui, ó. Não tem ferro zero, essa aqui tá fora. Não tem ferro zero, essa aqui tá fora. Não tem ferro zero, essa aqui tá fora. Ah, essas duas aqui tem ferro zero. Beleza. E aqui, o cobre vai virar cobre zero, porque esse cara aqui tem um tom vermelho. Então, no produto tem que ter cobre zero. Eu só tenho esses 2 aqui. A única que tem cobre zero é essa. Pronto, matei a questão. Super fácil, tá vendo? Mas as dicas são essas. Ele fala do ferro zero, que ele fala da faca metálica, e fala do sulfato de cobre com aparecimento de cor avermelhada. Isso é sinal de presença de cobre zero, tá bom? Última questãozinha dessa aula. As revelações de chapa de raio-x geram uma solução, né? São geradas, né? Aquela coloração é gerada a partir de uma solução que forma esse composto de prata.
E aí ele vai precisar recuperar a prata metálica. E ele vai fazer uma espécie de tratamento e vai mostrar essa reação. Olha só, ele fala da recuperação da prata metálica. Então, ele tinha lá um composto de prata, e aí ele vai pegar a solução e vai recuperar a prata zero. Ó, vou voltar lá. Ele fala aqui, ó, recuperação da prata metálica. Então, o meu produto da reação tem que ser esse aqui, ó. Esse aqui tem que ser meu produto. Se esse tem que ser meu produto, essa reação tem que acontecer do jeito que ela tá aqui. Eu não posso inverter, porque ele fala que eu quero recuperar a prata, então isso aqui é meu produto. E aí, se eu quero recuperar a prata metálica e esse valor é de mais 0,2, essa reação tem realmente que reduzir. Ela tem que ficar do jeito que tá. Para que ela fique do jeito que tá, eu preciso de alguém que queira oxidar. Então, a gente observa que o potencial de redução, tanto desse quanto desse, são maiores. Então, esses dois estão fora, porque se eu juntar tanto o cobre quanto a platina nesse composto aqui, a prata oxidaria, a reação andaria no sentido inverso. Então, esses dois estão fora, que o poder de redução deles é maior. Eu preciso de alguém que tenha um bom poder de oxidação, beleza? Aí você vai dizer, Fê, então esses três, o sinal está negativo, eles não gostam de reduzir, então eles vão oxidar. Isso, vão oxidar. Então, tem 3 respostas? Ainda não. Qual deles seria o melhor, né? Qual deles seria mais adequado? O mais adequado seria o alumínio. Aí muita gente vai lá, pum, marca alumínio. Muita gente chegou aqui e marcou alumínio. Ué, Fê, mas não é alumínio? Ele não é quem tem o maior valor de oxidação? É. O problema é que essa reação teria que ser invertida. Então, para o alumínio funcional, eu preciso da espécie alumínio zero. Eu preciso do alumínio zero para ele sofrer oxidação e virar alumínio 3+. E aqui, ó, ele já está na forma de alumínio 3+, então ele não serve. Se fosse alumínio zero, ele serviria. Tá, então não dá para usar o alumínio, vamos para o estanho. O estanho tem valor de 0,14. Não é tão bom quanto o alumínio, mas ele também pode oxidar frente a esse cara aqui. Aí, qual é a espécie que eu preciso? Como eu falei, eu vou ter que inverter essa reação, eu preciso do estanho na forma zero. Para eu fazer estanho na forma zero, para que ela reaja, eu vou procurar aqui, estanho na forma zero. Aqui tá legal, aqui tá interessante. Vamos olhar o zinco por desencargo de consciência. Ele seria até melhor que o estanho, tá? Ele seria mais adequado que o estanho, mais 0,76 para oxidação é maior que 0,14. Lembrando que o sinal negativo aqui é porque ele está falando de redução. A gente invertendo essa reação, ele vira oxidação, e aí ele viraria mais 0,14 para oxidação do estanho e mais 0,76 para oxidação do zinco. E aí eu também precisaria, ó, da espécie zinco 0 para ele retornar. E quando eu olho aqui, ó, espécie zinco 2. Então ele aqui está oxidado. Então, bingo, desses valores aqui, como eu preciso das estruturas metálicas, a única que aparece com a estrutura metálica é o estanho, apesar de ser o menor valor de oxidação. Pegadinha, né, galera? Fica esperta, hein? Bom, gente, com isso a gente finaliza essa nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Volto a falar, se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Para quem tá chegando agora no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo. Eu tô sempre postando vídeos, né, tanto do Enem, daqui a pouco eu vou começar a postar o ERJ também. Então fica atento no canal, divulga para os colegas que tiverem, né, interesse em estudar um pouquinho para o vestibular, tá bom? E nos vemos em breve. Beijo, fui!